mesma que acalma o mar. Amém? Você pode sentar, querido. Boa noite, querido. Você pode se sentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que vão ouvir, de forma online. Se você está aqui e está nos visitando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu chamo Cíntia Siqueira. E nessa noite aqui eu estou para te servir com uma palavra poderosa. Aleluia. Queridos, quantos sabem que quando Deus quer trabalhar etapas novas e Ele quer te lançar muito longe, Ele vai puxar um pouco você para trás? Porque Deus é das antigas, Ele trabalha com arco e flecha. Amém? E todas as vezes que uma flecha, ela vamos dizer assim, eu não sei qual é o termo técnico dela, mas apontada para ser lançado muito longe, ele sempre será puxado para trás, para que haja impulso. E sabe, durante esses últimos dias eu tenho percebido isso, que a maneira como Deus tem trabalhado o corpo de Cristo, com princípios que nós já conhecemos, como se Ele estivesse nos puxando para trás com muita força para nos lançar muito longe. E Ele tem um propósito divino, queridos, para esse povo, nesse lugar. E isso é um fato, e nós entendemos isso por todo o movimento. Obviamente a gente não é conduzido por aquilo que é natural, mas quando, queridos, o natural começa a se mover no movimento daquilo que foi dito, e nós começamos a ver aquilo que era real pela palavra se tornar concreto, a gente percebe que Deus está trabalhando e colocando um pouco de velocidade para tudo que Ele quer. Amém? Alguém me perguntou qual era o tema da ministração, eu esqueci qual que era o tema e lembrei agora. Amém? A sua palavra corre velozmente. Amém? E hoje eu vou ministrar sobre algo simples que nós conhecemos, que nós praticamos, mas é como ser puxado para trás para, queridos, nós irmos mais avante, que é sobre confissão da palavra. Você sabia ou você se lembra que tudo que você vive hoje e aonde você está sentado, o ambiente onde você está, isso tudo que é real para você foi criado um dia através da palavra de Deus? Amém? Tudo que existe, queridos, tudo que é real para você e tudo que é concreto para você, um dia foi uma palavra. Amém? E às vezes, quando a gente fala sobre fé e confissão da palavra, a gente pensa automaticamente, não, de novo não, isso de novo não. Porque nós estamos cansados de ouvir as mesmas coisas, sem entender que é ouvindo as mesmas coisas que nós ficamos peritos naquilo que Deus tem para nós. Amém? E é interessante pensar sobre isso, como tudo que existe um dia foi uma palavra, que tudo que você está vivendo hoje como realidade na sua vida foi algo que você disse ou que alguém disse e você acatou. Amém? Nós vivemos sistemas, queridos, que um dia eles foram feitos da palavra. Sabe esse lugar onde eu estou aqui agora, em pé aqui? Esse lugar foi gerado, um dia ele foi uma palavra. Eu estava aqui no primeiro dia, queridos, quando esse espaço foi alugado. No primeiro culto, no primeiro dia, quando esse espaço foi alugado. O lado de cá era um telejamianto, o lado de cá era uma choupana. Nós nos reunimos sentados no chão, mais ou menos aqui. E quando nós estávamos sentados no chão, um pequeno púlpito feito de madeira, e a palavra sendo ministrada, palavras foram geradas naquele dia. E aquelas palavras que foram liberadas naquele dia, a respeito de como esse lugar seria, de como seria o pastor desse lugar, de como tudo que hoje para você é concreto, queridos, era real para nós, mas eram apenas palavras. Amém? E é interessante que Deus, Ele sempre vai trabalhar com os mesmos padrões. Aquilo, queridos, que era real para Deus, a existência da terra, do jardim, do homem, do universo, de tudo que existe, um dia foi só uma palavra liberada por Deus. Hebreus no capítulo 1, queridos, no verso 3, ele diz que a palavra, ela sustenta tudo que existe. E Hebreus 11, no verso 3, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra. Então tudo que nós somos, cada, queridos, partícula da existência de qualquer coisa que você possa ver, que seja concreto, um dia foi apenas uma palavra. Traz para
a nossa vida, e esses dias, né, em que eu tenho pensado muito sobre... Eu estou de férias, então não estou mais dando aula, não estou mais pensando sobre aliança de sangue, glória a Deus, né? E pensando sobre as mensagens que eu preciso preparar para os convites que eu já recebi, eu tenho pensado como as coisas elementares, elas nos trouxeram até onde nós estamos. Se nós somos alguma coisa e fomos livres, queridos, e se o Senhor nos alcançou de alguma maneira, um dia o que você vive hoje era só uma palavra. Então, a gente precisa pensar sobre isso como algo que precisa virar automático na nossa vida. Quando nós falamos sobre confissão da palavra, queridos, é como dirigir. Quando eu aprendi a dirigir, a minha maior dificuldade e o que eu mais pensava ser limitador era como que eu ia fazer para pisar no freio, no acelerador, na embreagem, trocar a marcha, tudo simultaneamente, e era muita coisa para eu assimilar. Até que chegou um momento que isso tudo é tão natural que eu saio de um lugar e chego em outro, e eu não sei como eu fiz tudo isso, mas eu cheguei lá, então significa que tudo isso foi feito. Amém? Então, entender a confissão da palavra, queridos, entender que você vai viver o que você está dizendo, precisa se tornar tão natural em você, que você já não sabe como que isso acontece mais. Amém? Nesse primeiro semestre foi muito puxado para mim. Eu tive muita dificuldade de administrar um ritmo tão acelerado como eu nunca vivi antes. E aí eu comecei a dizer, nossa, como eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Nossa, hoje eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. E o que eu colhi disso, irmãos? Mais cansaço. Chegou uma hora que eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu precisei ligar para um monte de gente e dizer, ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu não estou dando conta. E aí, graças a Deus, pelos nossos amigos da fé. E é importante você estar andando com pessoas que falam as mesmas coisas que você fala, que libera e crê nas mesmas coisas que você crê, que uma hora alguém disse assim, ei, você vai continuar dizendo todo dia que está cansada? Amém? Isso acontece com todos nós. Eu não sou diferente porque estou com o microfone na mão e porque dou aula no Rema. Isso precisa fazer parte da nossa vida de uma forma tão real, queridos, que cada passo nosso precisa ser criado pela palavra. Sabe, quando a gente pensa, eu sempre, quando penso sobre isso, eu penso sobre a imagem de Pedro andando sobre as águas. Quando Deus disse, vem, ele foi sobre a palavra que Deus deu. Ele andou em cima daquele vem. Sabe, a maneira como eu sou chamada, queridos, pelo Senhor para servir no corpo de Cristo, eu não tenho muitas visões, eu não tenho muitas experiências do tipo que os profetas têm. Mas eu vejo a palavra. Eu vejo a palavra se manifestando e eu vejo a palavra acontecendo. E toda vez que eu penso sobre a confissão da palavra e sobre andar, querido, sobre a palavra, a maneira como a palavra corre, sustenta e ela gera as coisas, eu penso em Pedro andando em cima daquele vem. Ele não andou sobre o mar, ele andou sobre o vem. E existem coisas na nossa vida que elas estão paralisadas, enfraquecidas e adoecidas, queridos, porque nós estamos andando sobre as palavras que dissemos. Salmo 147, ali entre o 15 em diante, diz que Deus dá as suas ordens e a palavra dele corre velozmente. Você se lembra que você foi gerado à imagem e semelhança de Deus? O homem foi gerado à imagem e semelhança de Deus no jardim, mas quando nós nascemos de novo, queridos, nós fomos regenerados à sua imagem, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, as mesmas características de natureza que Deus tem, nós temos. É por isso que a palavra diz que a gente precisa ter a fé do tipo de Deus. Que fé é essa? A fé que acredita naquilo que diz, a fé que gera como Deus gera. E aí, quando nós dizemos, isso se torna tão natural como dirigir é para nós, queridos. Como determinadas funções que exigem tudo do seu corpo, do funcionamento da sua mente e do seu corpo simultaneamente. Porque, por exemplo, dirigir, tocar bateria e coisas desse tipo, você usa a mente e o corpo todo ao mesmo tempo. E a fé, queridos, e a confissão da palavra deve ser assim.
ela deve ser tão real na sua mente, porque é uma condição de natureza e você nem pensa mais sobre como você faz isso, colocando a palavra de Deus para correr velozmente a partir da sua fala. Quando Deus estava criando no jardim do Éden, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele estava lá, queridos, quietinho, paradinho. Mas no momento que Deus disse o primeiro haja, a operação para criar começou a acontecer. E aí em Provérbios no capítulo 8, quando fala sobre a sabedoria de Deus, diz que ele era o arquiteto de Deus. Ele estava gerando a partir daquela palavra. E nós que somos a sua imagem e semelhança, nós que somos gerados para ser como ele é, nós que estamos unidos nele, queridos, nas mesmas características espirituais, porque nós somos seres da mesma categoria que ele. É por isso que ele diz que a fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos o que ele diz, nós ouvimos a sua palavra, e essa palavra gera em nós a vida necessária para criar como ele cria. E quando a gente libera a palavra, ela corre velozmente para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Isaías 55 diz, ela não volta vazia. Ei, o que a gente diz não volta vazio. Não volta vazio. Uma palavra não vai voltar vazia, queridos. Existem coisas que nós oramos durante um tempo e ela não acontece naquele momento exato, porque exige que aquilo que a gente está orando seja gerado. E quantos sabem que um bebê não nasce de uma semana? Amém? Bebê leva 9 meses para ser gerado. A semente já foi lançada, já foi plantada, mas precisa de 9 meses para gestar, para alimentar aquilo. Então existem coisas que você orou uma primeira vez, você diz, não vai acontecer não, estou esperando até agora e nada feito. Mas existem tempos e estações para cada coisa que a gente disse. Queridos, eu sou cristã, eu nasci de novo em 31 de outubro de 1999. Esse ano em outubro fará 25 anos que eu sou cristã. Eu estou vivendo hoje coisas que eu disse nas primeiras semanas que eu nasci de novo. Eu estou vivendo hoje coisas que eu entendi sobre chamado nos primeiros meses que eu conheci a palavra. E eu entendi rápido, porque graças a Deus, queridos, eu aprendi a palavra com pessoas que já eram maduras e estruturadas no conhecimento da palavra. Eu aprendi rápido que eu precisava gerar o meu futuro pela fé. E eu me lembro que eu orava, queridos, o Salmo 1 na minha vida. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E quando a palavra homem vinha, eu colocava o nome Cíntia. Bem-aventurada Cíntia. Aleluia. Estará plantada junto a ribeiros d'água, as suas folhas não murcharão, e o seu fruto dará na estação própria. A estação própria, queridos, para a minha vida, tem chegado em cada estação necessária. Mas eu confessei isso quando eu aprendi a palavra lá no princípio. Sabe, eu estou em pé aqui hoje, porque um dia esse púlpito foi dito. Nós oramos pelo pastor, o pastor chegou. E chegou rápido, irmãos, graças a Deus. E quando ele chegou, eu me lembro dele, queridos, tocando o violão, que ele sempre brinca que ele era o homem banda, e era mesmo. Ele tocava, ele cantava, ele pregava, ele impunha as mãos e só faltava cair junto. E eu me lembro dele dizendo, essa igreja vai ser assim. O louvor vai ser desse jeito. Desse lado vai ter não sei o quê. Desse lado vai ter não sei o que lá. E eu me lembro dele dizendo como esse lugar seria. E esse lugar é exatamente como ele dizia. Eu me lembro até que durante um tempo ele disse, nós vamos ter um naipe de metais. E durante um tempo a gente teve aqui instrumento de sopro, sim ou não? Porque ele dizia. E ele dizia e nos fazia concordar com ele, porque ele era esperto. Então, tudo que nós dissermos, queridos, tudo que nós decidimos construir com base em quem nós somos. Sabe que a partir do momento que você nasceu de novo e você é de Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, 1 Coríntios 6,17 está valendo para você. Você já se uniu com ele de espírito. A partir desse momento, queridos, aquilo da
palavra que você disser, aquilo da palavra que você liberar com entendimento, é como se Deus estivesse dizendo, porque é a palavra dele sendo liberada. Não existe algo que a gente pensa que eles... Não, se a Aurinha disser, aí vai acontecer. Se eu disser, talvez Deus queira fazer para mim. Com base no quê? A mesma fé que a Aurinha precisa ter, eu preciso ter, você precisa ter. E só vai acontecer se você disser. E sabe, a Bíblia diz, queridos, que o espírito da fé, ele é cri, por isso falei. Nós cremos, por isso é que falamos. O princípio da fé, queridos, é quem nós somos por natureza. Nós somos por natureza o justo de Deus que vive pela fé. Essa é a nossa natureza. Essa é a única condição necessária, queridos, para que a palavra de Deus na sua boca corra velozmente como corre da boca de Deus. Porque quando você é o justo de Deus que vive pela fé e está falando a sua palavra, então você está falando aquilo que Deus falaria e você está liberando como Deus liberaria. Então, por isso, quando você dá as ordens, queridos, não a palavra, mas através dela, tudo vai acontecer como se Deus estivesse dizendo. Porque você é o justo de Deus, porque você é o filho de Deus, porque você tem a natureza de Deus, porque você está unido a Deus em espírito. Então, por natureza, você tem direito a utilizar essa palavra e dar ordens a tudo que é criado, porque o princípio da fé é eu criei, por isso eu falei. E a questão pela qual muitas vezes, queridos, a nossa confissão da palavra ela não funciona é porque nós queremos qualificar primeiro quem nós somos. É a primeira coisa que o cristão fala. Eu não sei se eu mereço que Deus faça isso para mim. Deus já decidiu o seu merecimento, queridos, quando Ele mandou Jesus para a cruz do Calvário. Isso já foi resolvido lá. Ou seja, você não merecia nada e Ele fez mesmo assim. A partir disso... tudo que você tem dele não é por causa do que você merece ou não, mas por causa daquilo que ele fez na cruz por você e ele te tornou. Então a confissão da palavra que diz não é sobre quem pode ou não, é sobre aquilo que você acredita. Nessa noite eu quero te convidar a acreditar em você mesmo. Meu objetivo de estar aqui liberando esse tipo de palavra para você, que é comum, a gente conhece, a gente já sabe, queridos. Toda hora tem alguém ministrando sobre esse assunto e fortalecendo nosso coração nessa área. Mas nós estamos em tempos onde isso precisa ser tão natural para nós, queridos, que aquilo que é real precisa virar concreto através das nossas palavras. Amém? Nós temos muito a fazer. Nós estamos prestes, queridos, a nos mudar para um lugar que um dia era só uma palavra. Sabe o templo para onde a gente vai? Um dia, Dona Dazi sonhou e falou. Eu vi o pastor na frente de uma grande catedral. Naquele dia que ela me contou aquele sonho, que ela contou para muitas pessoas, era só palavras. Era só uma palavra, irmãos. Mas hoje é concreta. O que hoje na sua vida é só uma palavra, mas que vai se tornar concreta por causa da luz da palavra que você está recebendo, por causa da maneira como você tem sido alimentado pela palavra. Aleluia. Um dia, queridos, eu era só uma palavra. Você sabe que quando a minha mãe se casou, o desejo dela era ter 3 filhos homens. E eu que ia me chamar Fernando. Tem um Fernando lá em casa, que é o meu irmão, mas quem ia se chamar Fernando era eu, porque eu fui a primeira a nascer. Então, quando eu nasci, eu já estraguei o plano dela. Mas, quando ela estava grávida, a minha... É minha bisa, né, mãe? É a avó do meu pai. A minha bisa dizia assim, você é uma menina. E ela ficava zangada, porque ela queria tudo menino, né? E ela disse que quando ela começou a considerar e cogitar a possibilidade da minha bisa ter razão, agora imagina, uma mulher que teve 13 filhos não saber um negócio desse, né?
E aí ela começou a cogitar a possibilidade de ser verdade, e ela tinha um traumazinho com o cabelo dela, né, que sofreu bastante naquele tempo, não tinha as facilidades e os benefícios de hoje, e ela não queria que eu nascesse com cabelo igual dela. E ela começou a dizer, e ela dizia assim: meu Deus, se for menina, manda com o nariz chato, mas não manda com cabelo igual o meu. Graças a Deus eu escapei do nariz chato, irmãos. Nasceu bonitinho. E eu nasci exatamente com o cabelo que ela dizia. Ela diz que eu nasci com 15 cachos, 7 para cada lado e um no meio, aquele do Superman. E um dia, queridos, eu fui só uma palavra. E eu nasci exatamente como ela creu, como ela disse. Existem coisas que estão no seu coração hoje, irmão, que você deseja, que você anseia, que você quer para você, que você quer viver. Existem coisas da sua vida natural, coisas que você quer viver para você. Existem coisas que você está nutrindo no seu coração do ponto de vista do propósito de Deus na sua vida. Existem coisas que você quer que mude na sua casa. Existem coisas que você quer que mudem na sua vida. Não fica calado. Não deixe de falar o que você acredita. Agora eu quero te ensinar uma coisa que é importantíssimo. Eu tenho aconselhado os meus alunos por onde eu passo, independente da matéria que eu ensino, queridos, a ler um livro chamado Murmuradores. Porque quando eu entendi, queridos, que murmuração é louvor ao diabo, ou louvor ao que o diabo está fazendo, eu entendi a importância da gente tirar determinadas falas do nosso dia a dia, da nossa vida. E aí, recentemente, eu tive contato com uma pessoa que tem acesso a judeus ortodoxos mesmo, praticantes. E ela, conversando com o rabino, ela perguntou para ele assim: me explica por que vocês não pronunciam o nome de Deus. Na minha cabeça, até onde eu entendia, na minha reles ignorância, eu achava que eles não pronunciavam o nome de Deus por causa de reverência. Porque Deus é o soberano e nós não vamos pronunciar o nome de Deus por reverência. Mas, na verdade, ele disse: olha, nós temos um nível de responsabilidade com o nome de Deus, porque nós entendemos que quando a gente pronuncia o nome de Deus, nós estamos criando com Ele. Então, quando eles acreditam que quando eles estão falando qualquer coisa, fazendo qualquer oração, ou qualquer pedido, ou qualquer fala, e eles liberam o nome de Deus juntamente com aquela conversa, eles estão criando aquilo que eles estão falando. Obviamente, queridos, isso para nós que cremos no nome de Jesus, no poder da palavra e no poder da confissão, não é tão limitado assim. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que Ele nos deu o seu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome dEle, quando a gente pedir alguma coisa, a gente receba. Então, eu entendo que quando Deus liberou esse nome para nós, Ele liberou para a gente criar com esse nome. É para isso que Ele deu o nome dEle para nós. E aí, voltando para o livro lá, Murmuradores, não perdi o fio da meada. Falei, os crentes só estão falando daquilo que eles não querem na vida. Outra coisa que esse judeu disse, ele disse assim: olha, vocês acham que todos os judeus são ricos, mas o problema é o ponto de vista de riqueza de vocês. O que acontece conosco é que nós não falamos daquilo que não queremos experimentar. Amém? Então, quando eles estão com algum problema na vida deles de falta de paz, eles não murmuram dizendo: a minha casa é um inferno. Eles dizem: a minha casa é uma casa de grande paz. Eles não dizem aquilo que eles não querem experimentar. E as nossas vidas, queridos, por causa da murmuração, E outra coisa, a murmuração, queridos, e a confissão de fé, elas funcionam do mesmo jeito, dentro do mesmo padrão. Nós acreditamos naquilo que estamos murmurando e falamos. Ou nós acreditamos na palavra de Deus e falamos. A diferença é onde o resultado de cada um vai dar. Então, a gente aspira coisas, a gente tem sonhos e expectativas sobre o nosso futuro.
Mas nós mesmos boicotamos o nosso futuro, dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome, eu não tenho indicação. Quando nós poderíamos dizer, eu creio num Deus Todo-Poderoso, que me deu a mente de Cristo, e que abre as suas portas para mim com favor e graça. E tudo que eu preciso para chegar nesse lugar, eu vou ter. E eu tenho aprendido, queridos, que isso precisa ser tão natural em nós. Essa é a nossa fé. Essa é a maneira como nós nos tornamos tais quais o nosso Pai é. Criamos juntamente com Ele, através da sua palavra. Confessamos a sua palavra. E a palavra que a gente libera a partir disso que se torna tão natural dentro de nós, corre velozmente, buscando o resultado para o qual ele foi enviado. É como uma semente. Tem como você plantar manga e colher jaca? Sim ou não? Por quê? Porque a natureza está na semente, não é assim? Quando eu planto a semente da palavra de Deus, eu tenho como resultado o que a palavra de Deus diz. E isso não tem como mudar, porque tem a ver com a natureza da semente. Sabe quando o pastor disse aqui na semana passada, queridos, ele estava pregando sobre multiplicação, e ele disse que nem tudo que é multiplicação é sobre dinheiro, amém? Você está ligado, queridos, no que está sendo pregado nesse lugar? Eu estou ligada, queridos. Eu estou me alimentando do que está sendo pregado nesse lugar, e eu estou dando passos com aquilo que está me alimentando. E ele pregou sobre isso, ele disse, olha, nem tudo é sobre dinheiro, mas tudo que é multiplicado precisa de uma semente para ser multiplicada. A mulher disse, eu não tenho nada na minha casa, só tenho azeite, então vamos multiplicar isso. No ano de 2022, queridos, eu fui convidada para dar aula em Angola. E era uma coisa que eu desejava muito, eu sonhei, eu orei, eu desejei, eu pedi, eu bati em todas as portas. Chegou para mim em 2020, mas a pandemia estragou meu plano. Quando foi em 2022, eu abro o meu Gerá, que é a plataforma lá dos professores, eu disse, vou para Angola. Só que eu recebi a notícia, queridos, já era maio, e eu já estava com a minha escala aqui no Brasil toda completa, não tinha como encaixar mais em lugar nenhum essa matéria. E eu estava com o passaporte vencido, sem dinheiro, sem condições de tirar o visto. E era período pós-pandemia, não tinha onde renovar o passaporte. Estava tudo encriquiado, mas a diretora disse, Deus disse para mim que você vem, então você vem. Printa a tua escala e manda para mim. Eu disse, é impossível, não tem mais como. A ela, Deus disse para mim que você vem, então manda a sua escala para mim. Então eu obedeci a autoridade, printei a escala e mandei para ela, pensando, não vai funcionar. E aí daqui a pouco, queridos, ela me liga e disse, Cíntia, a nossa escala aqui começa um módulo antes da de vocês. Então nas férias, no meio do ano, você vem para cá. Eu falei, ela pegou minhas férias. E aí, queridos, ela me escalou, fechado já com todo mundo, tudo liberado, que eu ia naquele período de férias. Eu estava em maio e eu ia viajar em julho, sem passaporte, sem visto, sem dinheiro, sem nenhuma preparação para essa viagem. Eu amo como Deus trabalha, irmãos. E eu não tinha o que fazer, não era do ponto de vista do dinheiro, porque o dinheiro, irmãos, na hora que eu dissesse na igreja, irmãos, eu preciso ir para Angola, ia aparecer dinheiro, porque todo mundo quer financiar o reino de Deus. Amém? Mas não era sobre dinheiro, era sobre documentos, sobre prazo, sobre coisas que eu não tinha controle. E a única coisa que eu tinha, além de não ter dinheiro, era um vestido. E eu falei, bom, eu vou em julho, a minha aula começa no dia 8 de julho. Não, 8 de agosto. Eu fui no dia 8 de julho e a minha aula começava no dia 8 de agosto. Eu passei mais de um mês lá. E eu dizia, no dia 8 de agosto, eu vou estar em pé, com aquele vestido, porque eu escolhi o vestido, tirei do armário e pendurei atrás da minha porta. Dia 8 de agosto, eu estou de pé, dentro desse vestido, queridos, ensinando aliança de sangue em Luanda. Eu entrei na internet, peguei a foto do púlpito de como é lá, para eu olhar e me ver. Eu multipliquei com esse vestido. Era a única coisa que eu tinha de concreto para multiplicar.
Eu não tinha dinheiro, a lei não estava a meu favor, não tinha nenhuma condição de eu estar lá dentro daquele prazo, queridos, de menos de 50 dias. Eu encontrei uma cidade próxima da minha, que eu viajei o dia inteiro para ir tirar meu passaporte. O prazo era 15 dias úteis. No dia do meu aniversário, 15 dias corridos. O passaporte estava pronto. Apareceu uma notificação e o passaporte chegou. Depois eu tive uma complicação com o número do passaporte, porque a lei mudou, o passaporte não é mais 5 anos, é 10 anos. E porque mudou a lei, mudou o número, e eu já tinha comprado a passagem com o número do passaporte antigo. E eu tinha comprado pela 1, 2, 3 milhas. Encrenca. Se você não sabe o que é encrenca. E eu me lembro que quando eu peguei o passaporte e eu vi que o número estava diferente, eu ia agora. Aí eu disse, no dia 8 de agosto, eu estou de pé, com aquele vestido listrado, ensinando a aliança de sangue em Angola. E, irmãos, as coisas foram acontecendo. Quando eu cheguei em casa, eu dormi de tarde. Quando eu acordei, eu sabia o que fazer. Eu entrei no aplicativo, que entrou numa página, que entrou noutra página, que entrou noutra página. E aí, daqui a pouco, estava alterado meu passaporte no documento. Eu já estava liberada para viajar, já estava tudo certo. Eu ainda precisava de $120. E eu disse para o Senhor, Senhor, essa eu não conto para ninguém. Você está nesse negócio? No dia 8 de agosto, eu estou de pé em Angola dando aula. Agora, $120 é contigo. Eu não contei para ninguém. Aí um dia um irmão da igreja, que eu não sabia o que ele fazia da vida, ele tinha acabado de chegar na igreja, ele disse, eu fiquei sabendo que você vai dar aula no exterior. Aí eu disse, é mesmo, irmão? Ele disse, é. O que você está precisando? Eu falei, nada não, está tudo feito. Eu ainda precisava dos $120. Eu, não, está tudo pronto, irmãos. Ele, tá bom, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Tá bom. Eu estava na cantina trabalhando, porque crente serve a igreja, amém, irmão? E aí eu estava na cantina trabalhando, ele entrou com a esposa dele de mãozinha dada, com envelope, e disse, olha, aqui tem algo para você, e eu quero orar por você. Você deixa? Eu falei, deixa. Ele orou por mim, eu peguei o envelope, joguei na bolsa, porque eu estava ocupada, agradeci, dei um abraço neles e continuei trabalhando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, e aquela oferta? Eu tinha esquecido, irmãos. Para mim, tinha $200, $300 dentro do envelope. Quando eu abri o envelope, queridos, e eu disse para Deus, eu quero $120 em dólar. Você vai ter o que você crê, irmãos. Se você não decidir experimentar o poder da palavra, se você não decidir desafiar a si mesmo, eu não estou falando para você desafiar Deus, porque Deus não pode ser desafiado por nós, queridos. Mas se você não decidir desafiar você mesmo, as suas limitações mentais, os seus medos, a sua falta de coragem de romper, você não vai experimentar. Eu disse, Deus, não conto para ninguém e eu quero em dólar. $400 dentro do envelope. Eu fui e voltei com dólar. Sabe, queridos, que de acordo com a palavra de Deus, ela é capaz de gerar e ela é capaz também de fazer uma outra coisa que é extraordinária. E essa eu quero ler para você, não dizer que eu não abri a Bíblia. Eu vou ler em uma versão Tiago, no capítulo 3. Diz assim, olha. Tiago, capítulo 3, eu vou ler do verso 1, diz assim, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Sabe que existem coisas acontecendo no nosso corpo, queridos, que um dia foi só uma palavra? Sabe quando a gente diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Um dia você não vai aguentar mais e você gerou isso pela palavra.
Mas quando você diz, Ele me deu vida juntamente com Cristo e pela graça eu sou salvo e eu vou viver à altura dessa palavra, eu posso mais porque a força do Senhor é a minha força e eu vou me alegrar porque eu vou conquistar tudo que Ele tem para mim. O que você acha que vai acontecer? Você vai conquistar tudo o que você está dizendo. A palavra vai correr em teu favor e gerar as condições necessárias para você. Aí ele diz assim, olha, ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo. Quando você não souber o que fazer, põe freio na boca. Não diz, irmãos. Voltando para a história da murmuração, que é louvor ao diabo, todas as vezes que a gente fala, diz de novo e fala novamente a respeito das circunstâncias e daquilo que está nos paralisando, daquilo que está nos impedindo de conquistar alguma coisa, nós estamos dando poder ao diabo de nos paralisar. Nós estamos dando a ele e às suas obras governo sobre nós. Ai, Cíntia, mas é a verdade, é o que está acontecendo. Sim, queridos, existem realidades que são naturais, mas elas são passageiras, elas são limitadas e elas estão fadadas ao fracasso quando você libera a palavra. Agora, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é imutável e ela, queridos, não pode ser vencida. Quando é que nós somos vencidos? Quando nós damos lugar a outra coisa que não seja a palavra. Porque a palavra de Deus não pode ser vencida. Enquanto nós continuarmos com a palavra de Deus, ela vai afetar a nossa existência. E aí diz assim, olha, vede também, dirige o corpo, vede também as naus, está falando de navios, ok? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se dirigem com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa. Então, assim, queridos, como um leme bem pequenininho é capaz de conduzir um navio gigantesco de acordo com aquele que o governa, que é, né, o motorista lá do navio, que eu não sei o nome dele. O comandante, obrigada. Aquele homem domina aquele navio inteiro por causa de um leme. Você pode dominar a sua vida inteira por causa de uma palavra. Porque a sua língua é o leme da sua vida. Você pode decidir o que você viver se você perseguir isso, gerando pela palavra. Se você tornar, queridos, confessando a palavra de Deus, crendo nela, acima das verdades naturais que podem estar à sua volta. Porque ou a gente decide concordar com Deus, ou a gente decide concordar com as obras do diabo. Falta, escassez, tudo o que acontece a partir de medo, incapacidades, impossibilidades, todas essas são as obras do diabo. Porque Deus nos fez capazes. Deus nos fez capazes de realizar, Ele nos fez capazes de aprender, Ele nos fez capazes de nos desenvolver, Ele nos fez para dominar. E como é que a gente gera domínio nessa terra? Governando a nossa própria língua com a nossa língua. Falando a palavra de Deus que corre velozmente para cumprir o propósito que nós enviamos. Sabe, queridos, e eu não sei como é que você pensa sobre isso, mas quando eu penso e rumino sobre essas verdades, queridos, eu tenho vontade de romper. De vez em quando, se você passar na rua, na frente da minha casa, e você vê uma mulher maluca gritando com a parede, sou eu mesma. Por quê, queridos? Eu estou falando a palavra a respeito do meu futuro. Eu decidi, queridos, que eu não vou ser doente, eu não vou ser incapaz, eu não vou ser paralisada por nenhuma impossibilidade humana que talvez eu olhe para mim e veja, não, eu não consigo fazer isso. Se eu achar alguma coisa, queridos, que eu não consigo fazer, eu vou fazer. Amém?
Uma das minhas maiores incapacidades, queridos, uma das coisas que eu mais tive dificuldade de aprender e que foi limitante para mim foi dirigir. Mas eu dirijo hoje por causa da palavra e eu aprendi que a partir do momento que eu fui capaz de dirigir pela palavra, eu posso fazer qualquer coisa. Porque na minha opinião, para a minha vida, queridos, não existiu nada mais difícil de aprender do que dirigir. Mas hoje, graças a Deus, eu sou uma boa motorista. Vou para todo lugar, viajo 6 horas de carro sozinha, querido. Não tenho medo. Não tenho medo. E eu decidi ser uma pessoa destemida por causa da palavra. Por quê? Porque a palavra na minha língua é capaz de governar o meu corpo inteiro. E quando eu não tenho o que dizer, põe freio. Não sei o que dizer nessa situação. Meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Fica calado. Para você não gerar aquilo que você não quer viver. Aí ele diz assim, ó. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque... me perdi, peraí. Membro se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aqui ele está falando, obviamente, da língua, queridos, que está falando sobre as circunstâncias, que está falando contra a palavra de Deus. Mas se a língua muda o curso da natureza, queridos, para o mal, isso significa que ela também pode mudar o curso da natureza para o bem. Por exemplo, eu nasci com uma condição. Por exemplo, Cíntia, eu tenho dificuldades de concentração. Eu só descobri isso, queridos, quando eu estudei sobre isso. Eu fiz uma formação e descobri, sou TDAH. Só que lá atrás, antes de saber essa sigla, eu decidi, de acordo com 1 Coríntios no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus nos deu a mente de Cristo. E lá atrás, por causa dessa palavra, sem saber a minha condição, eu decidi, não existe nada difícil demais que eu não possa aprender. Eu fiz uma faculdade de inglês sem saber inglês. Eu aprendi inglês. Eu não sabia dirigir, eu aprendi a dirigir. Foi difícil, irmãos. Eu fiz 2 especializações que para mim era impossível, porque eu não me sentia capaz de aprender nada. Mas apenas com essa palavra, não existe nada difícil demais que eu não possa aprender. Porque Deus me deu a mente de Cristo. Do mesmo jeito que a língua é capaz de inflamar o curso da natureza e pôr em fogo ou em trevas, como está dizendo aqui, a língua munida da palavra de Deus que corre velozmente e que cumpre as ordens de Deus quando a palavra é gerada, queridos, quando a palavra é liberada, ela é capaz de lidar com as tuas dificuldades. Ela é capaz de gerar, queridos, uma nova natureza a partir das tuas fraquezas. Ela é capaz de transformar a sua vida. Ela é capaz de colocar você no lugar que você tem sonhado e planejado. Decida falar. Decida falar. Não aceite mais a condição em que você está. Sabe, queridos, eu tenho dito isso para os meus amigos mais íntimos. Como eu sou daqui, eu vou compartilhar com você. Eu tenho olhado para o corpo de Cristo, queridos, e posso dizer para você que pelo tempo decorrido éramos para ser mestres em muitas coisas. E sabe, eu ouso dizer isso diante de vocês. Não, queridos, porque eu estou julgando nenhum de nós. Nem estou me colocando de forma nenhuma em uma posição mais elevada do que ninguém. Mas sabe que pelos frutos que nós estamos dando e produzindo, com aquilo que falamos, queridos, o corpo de Cristo, eu não estou falando a igreja de Pedra de Guaratiba, eu estou falando o corpo de Cristo, e está muito limitado dentro daquilo que Deus tem para a gente gerar.
Cadê a ressurreição dos mortos, irmãos? Amém? Cadê as pessoas curadas no nosso meio? Nós não estamos falando. Sabe por que a gente não está produzindo esses resultados? Porque nós não estamos acreditando em nós mesmos. Ah, não, isso é para o pastor. Isso é para a professora fulana, para o professor fulano. Isso é para o profeta fulano de tal. Isso é para o corpo. Se você disser, você vai experimentar. Se você disser, se você nutrir isso no seu coração e você disser o que a palavra diz, a palavra é capaz de mudar o curso da natureza. É natural que um ser humano fique doente e morra, sim ou não? É uma coisa natural, irmãos. Vai dar em qualquer pessoa, pode dar em qualquer um. Mas nós somos chamados para mudar o curso da natureza. Nós somos chamados para gerar com o Senhor. Nós não somos chamados, queridos, para estarmos sentados ordinariamente aqui, embora congregar seja extremamente importante para o nosso crescimento. A gente precisa congregar, mas nós não estamos. Isso aqui não é o ponto final. Isso aqui é o ponto de impulsionamento. Nós somos chamados, queridos, para gerar em todos os lugares onde estamos a própria vida de Deus que está em nós. Nós somos chamados para desempenhar esse papel aonde quer que estejamos. Aqui a gente vem abastecer o nosso homem interior da palavra de Deus. Lá fora, nós liberamos e a palavra precisa nos obedecer. Por quê? Porque somos melhores do que qualquer pessoa? Não, simplesmente porque essa é a nossa condição de natureza. Nós cremos, nós falamos. E se nós cremos e falamos, nós possuímos. Eu tenho 2 minutos ainda para a palavra. Eu quero te fazer um convite para você refletir sobre algo. Olha para a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que estão desconfortáveis? Que definitivamente não estão como você planejou? Nem. Isso não está bom, isso não está bom, eu não queria que fosse assim, eu não queria que fosse assado. Que tal você decidir falar sobre isso? Que tal você decidir se munir daquilo que a palavra de Deus diz e experimentar o poder da palavra de Deus na sua boca? Eu decidi, queridos, que eu não ia ser uma pessoa frustrada na minha capacidade intelectual. Eu decidi que eu não ia me realizar num púlpito, que eu ia realizar os meus planos e os meus projetos, porque eu tenho um Deus que pela sua palavra, pela palavra que Ele me entregou, pela palavra que Ele me confiou, eu tinha capacidade de desenvolver faculdades espirituais, intelectuais e físicas que atendessem aquilo que Ele tinha para mim. Eu decidi que eu não ia ser igual às pessoas da minha geração. Eu decidi ficar com a palavra. Mas ficar com a palavra, queridos, significa ser ousado. Significa desagradar algumas pessoas. Significa passar por louco. Amém? Porque as pessoas vão dizer, ele acha porque ele falou vai acontecer. E por que não? Eu acho que porque eu falei vai acontecer. E aí você pode dizer, essa professorinha presunçosa. Irmão, mas eu estou vivendo o que eu digo. Eu estou experimentando coisas extraordinárias. Eu tenho cadernos anotados. Eu disse, nossa, olha isso aqui. Isso chegou, isso está acontecendo, isso chegou, porque eu decidi. Meu convite para você hoje é para você decidir. Amém? Eu espero que você tenha sido alimentado, eu espero ter provocado você, eu espero ter afetado o teu destino com essa palavra. Amém?